Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos à nossa live de toda quarta ao meio-dia. E hoje a gente vai conversar com a Bia Ocon. Nós vamos falar sobre condições físico-psíquicas que interferem no nosso movimento. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem é novo por aqui, essas lives acontecem sempre às quartas, ao meio-dia. Ela tem a duração de 30 minutos. E a ideia é trazer para vocês aqui assuntos que estejam nos holofotes do momento e trazer pessoas para vocês também que vão agregar conhecimentos novos aí para vocês, tá bom? Então, tô esperando só a Bia entrar e aí a gente já começa. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Ah, a Bia já tá aqui, já chamei a Bia. Vamos aguardar a Bia entrar. Eu conheci a Bia em 2010. Oi, Bia! Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda! Muito obrigada, muito bom estar aqui com você. Obrigada, Bia. Eu estava começando a explicar como eu te conheci. Eu acho que eu te conheci pessoalmente em março de 2017, num congresso que aconteceu em São Paulo, lá na USP, não é? Isso mesmo, exatamente. Congresso de Fáscia, né? Isso. E de lá para cá, eu e a Bia, a gente tem estudado juntas, a gente já trocou aulas, a Bia faz parte da mentoria, e às vezes a gente também até caminha juntas. Então, é muito, muito bom ter você aqui hoje, Bia. E vamos começar então a nossa live? Vamos lá, vamos lá. Muito contente de estar com Bom, você, Ana. Muito. que bom. Tá boa aqui a minha internet? Tá dando para. Tá Tá bom? ótimo. Para mim tá Então tá bom. ótimo, espero que para todos esteja. Então tá bom. Então, Bia, eu queria começar com a seguinte pergunta. Conta pra gente por que você escolheu esse tema para a live hoje. Porque eu acho que esse tema, a integração fisiopsíquica no movimento, ela é fundamental para a visão que a gente tem das pessoas que nos procuram para a gente trabalhar com o movimento com elas. A maioria das pessoas aqui que está assistindo tem essa necessidade e a minha origem, ela é diferente de muita gente. Eu venho da dança e venho da psicologia. Eu comecei a dar aula muito antes da dança, da psicologia, e fiz a psicologia, fiz PUC, trabalhei como psicoterapeuta junto com dar aula o tempo inteiro, junto com a dança, então eu me apresentando. E esse viés, essa minha maneira, trouxe já esse todo. Então, por ser da dança, o holístico estava lá. Por ser da psicologia, o todo estava lá. Então, essa pessoa como um todo, quando eu comecei a buscar ferramentas mais de ordem fisioterápica, então eu fui estudar mais anatomia, mais fisiologia, mais ligada à própria fisioterapia, eu achava aquilo muito diferente e muito, para mim era muito estranho, ao contrário do que muitos de nós aqui presentes, né? Então, o particular, o pequenininho, o músculo agonista, antagonista, aquela lógica muito do lugarzinho, do segmento, para mim era muito complexa de entender, né? E até que aos poucos, com esse conhecimento da anatomia, da fisiologia, foi se abrindo e foi não um ou outro, mas todas essas visões integradas. Que é isso que quando vem uma pessoa para mim, é o que eu tenho que enxergar. Quem é essa pessoa? Como ela é? Quais são os processos pelas quais ela passou e que não estão necessariamente no verbo, necessariamente não estão no corpo que é mostrado, mas sim naquele sofrimento que está lá atrás,
ou naquela história de vida dela. E hoje a gente sabe que até os pais, a vida dos pais e a vida dos avós, a gente sabe que está impregnado nas células, né? Então, essa visão é muito importante, muito interessante. E quando eu fui fazer a minha formação em ginástica holística da doutora Ellen Fried, lá na França, enfim, há muito tempo atrás, era muito interessante porque ela tinha essa visão da psicanálise. Quando ela foi estudar lá no Entre Guerras, tinha essa visão do todo, tinha um interesse pela psicanálise, tinha interesse pelo corpo total, e ela trouxe isso pra gente muito. Então, assim, a diversidade de movimentos, a qualidade do movimento, a coisa fina, coisa refinada, e como ela foi abrindo isso de uma maneira também para mim. Então, eu fui ao contrário, eu fui do grande pro pequenininho. E quando eu cheguei na psicanálise, foi aquela visão desse todo. E quando eu fui fazer a formação para fisioterapeutas e para não fisioterapeutas, eu fiz as duas de cadeias musculares e articulares do GDS, eu vi que tinha essa visão também lá. E me encantei. Por quê? Porque vai falar das cadeias musculares e articulares e os seus correspondentes no físico e no psicocomportamental. Então, quando a doutora Godelieve Saint-Denis vai se especializar em osteopatia, em RPG, ela era uma retratista, ela era uma pintora, ela tinha feito belas artes. Então ela começou a achar aquilo que a gente sabe hoje, que aquele protocolo que eu, como vindo da dança, não entendia. Faz 10 desses, 5 daquele, aquilo para mim era uma coisa muito estranha. Ela também começou a ver que aquilo tinha várias dores e não era uma só. E aí ela começou a desenhar corpos, desenhar, até chegar nessas diferentes tipologias e nessas 6 cadeias musculares e articulares e faciais. Então, o que acontece? Todos nós temos todas as possibilidades e esses encadeamentos prontos no nosso corpo. Só que o que acontece? O nosso psíquico, ele vai ter preferência por um ou outro caminho. Psico-neuro-comportamental. Eu não vou entrar hoje, Ana, de jeito nenhum na anatomia, tá? Porque não vem ao caso no momento, se em outro momento a gente precisar, a gente vai fazer uma coisa específica da anatomia dessas cadeias nesta visão. Então, o que acontece? Essas 6 cadeias, elas acontecem para todos nós e temos 2 cadeias que são estruturais. A anteromediana e a posteromediana. A anteromediana, ela vai servir para esse movimento, para esse enrolamento. Esse enrolamento é a mesma atitude que eu vou ter quando eu estou mamando ou quando eu vou dar de mamar. Eu preciso dessa atitude física e dessa atitude comportamental. Se a gente pensar que a gente poderia e seria interessante que a gente transitasse por todas as cadeias com liberdade, a liberdade do movimento e a liberdade da atitude por trás
desse encadeamento, isso que a gente quer, é o nosso objetivo. É ter essa liberdade, dessa busca por adaptabilidade. Então, se a gente vê na psicanálise, tanto os corpos quanto cabeças. Sempre foi assim. E a mesma coisa quando chega o indivíduo para a gente. Então, dentro daquelas cadeias, se a gente puder transitar, então, o momento que eu preciso desse enrolamento, que é o momento que eu preciso de uma introspecção, de um coração funcionando, eu preciso dar, eu preciso doar, eu preciso me aquietar. É essa atitude que eu preciso buscar. Se, por outro lado, eu vou fazendo só essa atitude, né? Eu vou fazendo tudo o que eu preciso fazer do ponto de vista desse enrolamento. Essa atitude não vai ser tão eficiente. Por quê? Se eu preciso de uma atitude mais combativa, é a cadeia póstero-mediana que vai precisar entrar em ação para que eu consiga fazer aquilo que é necessário para mim. Que é a cadeia que vai fazer, que vai me colocar em pé, que é a cadeia que vai me colocar, que vem do calcanhar, que vem daqui até o calcanhar. Então, se eu vou tendo um excesso dessa cadeia, excesso de uso, eu só funciono assim. Então, eu vou batalhar, eu vou trabalhar muito, eu vou precisar dessa atitude combativa. O excesso dessa cadeia, deste combate, vamos dizer assim, é uma prisão. Então, em vez de um encadeamento, de uma cadeia muscular, que é um encadeamento, vira uma cadeia, vira uma prisão. Eu só consigo funcionar naquela atitude muscular psíquica. Então, é muito interessante porque se eu vou, por exemplo, trabalhar numa empresa, eu sou o CEO dessa empresa, eu preciso dessa atitude. Só que eu preciso chegar em casa, às vezes, né, uma mulher, e eu preciso atender as crianças. Então, eu preciso dessa outra atitude para me nutrir e nutrir a quem eu preciso, enfim, me relacionar. Essas prisões, elas vão ficando marcadas no nosso corpo. Então, nós temos marcas físicas. Por exemplo, sabe aquela pessoa que tem o intraescapular, ele é totalmente para frente, a pessoa não consegue arredondar, então vai marcando. Então, assim, a musculatura vai fixando naquela posição, vai fixando naquela atitude muscular e psíquica. E aí a gente perde esse vai e vem. A mesma coisa quando a gente fala num movimento. O que é pra gente o mais importante? É a centelha de movimento. É a ignição. É o que a gente chama de AP. A nossa cadeia dessa centelha de movimento. E se a gente vai musculando, só fortalecendo, fixando, ela vai parando de funcionar. Em termos atitudinais, o AP seria essa criança, essa curiosidade, essa vontade de aprender, esse pular, né? Essa centelha viva. E só a centelha viva, só o AP,
que é essa cadeia muscular, outra que a gente está falando, sem estrutura, ela fica nada, ela fica sem chão. Então, eu preciso de todas as cadeias funcionando equilibradamente. Eu preciso dessa do para cima e eu preciso desse joelho desaferrolhado para conseguir que essa centelha suba e faça a minha verticalidade mais plena. E aí, a mesma coisa no relacional. Eu tenho a cadeia anterolateral, que é a que fecha, que são as minhas cadeias relacionais, e eu tenho a minha cadeia posterolateral. Então, a gente, assim, no mais, vamos dizer, naquela atitude mais quase que caricatural, a gente veria aquele cara, sabe aquele cara que tá aqui, que é o bacanão, que é o forçudo, ele tá com todas as estruturas posterolaterais fixadas, então ele está fixado nessa rotação externa, nesse para fora, e aí ele não tem essa possibilidade de fazer o para dentro. E para a gente, a adaptabilidade é a chave da nossa história, não tem jeito. Se eu não tenho isso, dificilmente eu vou aguentar, por exemplo, aquilo que a gente estava passando, essa pandemia. Se eu não consigo ter o AM, me nutrir, ter esse fechamento em determinados momentos, dificilmente eu consigo ficar sozinha, bem, sozinho comigo e bem. Eu preciso sempre estar para fora, para fora, para fora, e isso vai se mostrando. Então, aí a importância das torções. Daí a importância desse autoconhecimento. E uma coisa que é bem importante, eu acho que para todos que trabalham com o movimento, é se trabalhar numa psicoterapia, numa psicanálise, porque a gente é muito uno. Não dá para separar. Impossível. Então, aquela ideia que a gente tinha, que não, querer é poder, ela serve para a gente despertar de manhã, mas a gente vai fazendo, a gente sabe disso, porque a gente já viveu isso no consultório muitas vezes. Você vai ajudando a pessoa vai melhorando da dor, e de repente parece que tem um paredão que você não Consegue entrar. Você não consegue entrar. Exatamente, é um paredão. Então, a gente vê que não é só o físico, que atrás do físico existe a pessoa. Existe a pessoa com todas as suas possibilidades, e a partir daí é que eu tenho que entrar. Então, eu entro segundo aquilo que eu vejo e não aquilo que está na minha cabeça. Então, se eu vou fazer um trabalho com ela para tirar uma dor lombar, por exemplo, sem saber a origem dessa dor lombar, essa dor lombar pode vir de um excesso de fechamento, mas pode vir também de um excesso de abertura. E de empurrar para frente e para os lados. Deixa passar. Então, é como se a gente tivesse que, também com o nosso olhar, ser muito mais refinado. A gente tem que ter esse refinamento para a gente sabe disso, né, Ana? Que o refinamento sensorial, ele ajuda no corpo. Então, o refinamento sensorial das duas medidas, para o meu corpo e para a pessoa que eu estou olhando e estou cuidando.
é dessa relação. E essa relação a gente vê com muita precisão no bebê. Né? Hoje não vai dar tempo de eu falar dos fatores de movimento e do seu desenvolvimento, mas a gente, enfim, mas através do movimento da mamada, que ela entra nesse anteromediano, nesse AM, que a gente sabe que ela vai empurrando e vai succionando e vai tendo a espiral e esse ganho, né? Essa pressão e essa compressão, e é através dessa relação que eu vou me fazendo pessoa, ego. Uhum. Sem isso, sem relação, não existe corpo. Como dizia Freud, o ego é um ego corpóreo. É um ego corpóreo. Então, para a gente isso é maravilhoso, porque é uma porta de entrada muito especial. Nós temos muitas portas de entrada, só que a gente tem que saber por onde a gente caminha, por onde a gente tateia, para a gente não dar para a pessoa que já é combativa mais combate, mais abertura, mais subluxação, né? Para a gente poder dar também todas essas atitudes. Uhum. Isso para a gente é muito importante. Então, toda vez que a gente bate nessa parede dura, que a gente fala, mas eu estou fazendo tudo certo, por que a dor dessa pessoa melhora e às vezes não fixa na melhora? Uhum. Ela não consegue muitas vezes ganhar uma memória desse bem-estar. Porque às vezes a memória, as outras memórias são mais fortes, são mais presentes, são mais contundentes. Então, Sim. eu acho que, né? Então, eu acho, Ana, que a gente pode ter essa visão do todo também, né? Do psíquico e do movimento e do corpo, o corpo expressivo, né? Sempre presentes conosco, porque isso vai fazer muita diferença no nosso olhar, e não aquele olhar né, que a pessoa faz uma dor, sabe assim, aquele, você fez um câncer, porque eu já escutei muitas vezes, como assim, né? Sim. Culpabilizar. É interessante tudo isso que você está falando, Bia, porque quando a gente relaciona na sua fala, né, eu reconheci muito a presença da face em muitas coisas que você falou. Mas eu acho que hoje cabe a gente falar um pouquinho dessa relação da fáscia como um maior órgão sensorial, né? E como esse maior órgão sensorial, então, está relacionado com o movimento, com as nossas emoções, com os fatores biopsicossociais que você bem ilustrou aí. E eu lembro, Bia, que quando eu e a Bia, a gente já fez vários cursos juntas. E nos vários cursos que a gente estava fazendo, caíam fichas e a gente falava, nossa, aquilo que a gente viu lá atrás era isso, só com outro nome. Tem muita gente que está assistindo hoje, Bia, talvez não tenha ainda um aprofundamento sobre o assunto fáscia. Mas vamos tentar, então, exemplificar, dentro do que você falou, como a gente pode relacionar com a fáscia. Vamos começar, então, primeiro com a fáscia, o maior órgão sensorial. Como fica esse link da fáscia dentro da sua fala, dentro desse contexto? Então, eu lembro de uma cena muito interessante na Índia, um bebezinho pequeno gritando, esperneando, esperneando, esperneando. Chegou a avó, uma pessoa que com muita experiência chegou e fez aquilo que os nossos pais fazem, né? Nossas mães fazem.
colocou a criança envolta no cuero. Pegou aquele tecido, foi dando para ela contenção, foi dando para ela a sensação desse todo, foi pegando no pé da criança e foi pegando no corpo inteiro. E hoje a gente sabe disso, né? E foi dando essa contenção. A criança, magicamente, parou de chorar. No segundo que ela fez isso. A mesma coisa a gente pode ver conosco, né? Quando a gente passa dessa posição para a gente conseguir ter essa sensação de corporeidade. Então, para a gente só exemplificar de novo, a Índia e a dança da Índia tem assim, eu vou muito para lá, eu danço. Eu tenho um rapaz, hoje ele é rapaz, mas eu o vi nascer e vinha a pessoa fazer a massagem nele. E ela falava, naquele inglês impossível, indiano, ela falava que era pro medo. Ele assim, é recomendação médica na Índia essa massagem. Chama Chantala, mas na verdade não chama Chantala. Chantala era o nome da moça que fazia e que o Le Boyer trouxe como essa massagem para bebês. Mas é uma prática que não é uma coisa tão extraordinária. Não são profissionais formados. Todo mundo faz. E é o quê? É pele. É pele. A empregada colocava a criança deitada, olhando, porque é muito importante essa coisa do olhar, Ana. Muito importante. O bebezinho, quando nasce, isso já é provado, né, nos laboratórios de psicanálise pelo mundo, que o bebezinho, no segundo dia, se você olha pertinho, uns 30 centímetros, coisa que não se sabia, ele enxerga, ele vê. Ele muito pequenininho, ele vai reagir diferentemente ao pai, à mãe, à cuidadora. Ele reage, ele se relaciona. Então, esse bebezinho que eu vi, ela colocava essa criança na perna dela e fazia a massagem na pele dele e dava essa sensação do todo o tempo inteiro. Fazia na frente, fazia nas costas e ela fazia torções de movimento. Então, todas essas torções do bebezinho, e ele, no final de tudo, Ana, ela pega o bebê assim, esse eu nunca fiz, né? Porque eu não tinha coragem de fazer. Eu não tinha coragem, de medo. Ela pegava o bebê e fazia um looping. Um looping, e depois ela devolvia para ele essa pele e essa sensação desse maior órgão sensorial, que é a fáscia. E a gente sabe hoje, né, Ana, que as memórias, elas ficam, elas têm essa repercussão. A gente sabe que o feto escuta e que a relação com essa criança, né? Hoje nem se fala mais, não se fala mais feto, né? Assim, é uma criança, é um bebê dentro da barriga, mas é uma pessoa já com muita presença. Ele escuta e ele reage. Os maiores laboratórios de psicanálise do mundo já têm isso comprovado, né? Comprovado que ele escuta desde acho que 3, 4 meses na barriga da mãe e que ele enxerga, coisa que não se achava, né? Então deixava a criança lá e você não olhava para a criança, você não chamava a criança. E a criança tem um nome e ela responde. Então, a esses estímulos muito importantes no nosso corpo. Então, a fáscia é um órgão de comunicação muito poderoso. Exato.
Então, é importante, pessoal, a gente lembrar que, principalmente na face superficial, a gente tem uma quantidade imensa de receptores. E receptores que vão informar estímulos mecânicos e estímulos de interocepção. Então, com essa fala da Bia, né, dessa massagem, desse toque, imagina a quantidade de receptores que estão sendo estimulados, portanto, a quantidade de informações que chegam até, principalmente, a sua face superficial e que vão ser comunicados para todo o seu corpo, para o sistema nervoso central, e aí a gente pode lembrar daquelas células chamadas telócitos, os fofoqueiros da face, que têm como objetivo informar, espalhar a informação de que, olha, está chegando um estímulo aqui. Então, os telócitos vão avisar todo o seu corpo de que um estímulo novo está chegando em algum determinado lugar. Então, é interessante, né, quando a gente consegue unir um saber da face com outro assunto e ver como esses mundos se cruzam, né? E aí você tem um trabalho muito legal, porque o seu trabalho chama-se Movimento Integrativo, né? Vamos falar mais, então, Bia, porque, poxa, a gente ouve tanto esse tema, integrar, porque o nosso corpo é integrado, porque na biotenseguridade visamos a integração. O que para você é essa integração, Bia? É esse momento, é essa aquisição dessa sensação desse todo, onde eu consigo mais aberturas. Esse é o efeito, né, dos movimentos integrativos, que é o que a gente quer para os nossos alunos, para os nossos pacientes, que é essa sensação desse todo presente, aquietada, mais alerta, como um gato. O gato tá lá quieto, sem fazer nada, aparentemente numa grande nada. E de repente tem um estímulo e ele vai. Ele responde. Então, eu acho que é isso que a gente pretende e é aquilo que a gente dá para os nossos alunos. Então, assim, é importante tonificar, é importante sentir, é importante ganhar força, ganhar flexibilidade e ganhar essa sensação de integração. Então, eu trabalho com isso há muito tempo e acho que é isso. E todo essa confirmação das teorias da face que foram chegando só foram dando a confirmação daquilo que a gente já trabalha há tantos anos, há tanto tempo, que os nossos mestres já trabalharam. Pra você ter uma ideia, o livro da doutora Ellen Fried é da década de 50, então ela já trabalhava lá atrás, onde ela traz pra gente isso, né? Da educação do corpo ao equilíbrio do espírito, que é o nome do título do livro dela. Então, é isso. E eu trago também o movimento da dança para os nossos alunos, pacientes, porque ela vai trabalhar também, através do movimento da dança, vai trabalhar essa integração. Né? Então, eu continuo sendo bailarina, mas eles não precisam ser bailarinos para aproveitar, experienciar esse desafio, né, junto com todos os exercícios de tonificação, enfim. Então, é isso, a gente vai dando toda essa sensação do aqui e agora, nesse minuto, com todas as possibilidades de eu transitar na melhor versão da minha possibilidade. É muito legal, porque eu tenho pensado muito sobre esse tema integração e outro dia eu estava pensando o seguinte, quando a gente começa a estudar biotensegridade, a gente estuda muito esse equilíbrio das forças de tensão e compressão e a resultante, que é a terceira força. E aí eu fiquei pensando, poxa, a integração, ela só surge dessa integração ótima de tensão e compressão.
Então, a integração, ela é essa terceira força, Sim. né? E quando você mencionou aí também no seu discurso que é necessário também essa quietude, né? E você exemplificou com o gato. E hoje, em especial, hoje em dia, em especial, principalmente no Reino Unido, tem se falado muito sobre essa quietude, né? Eu queria que você falasse um pouco, Bia, para a gente a importância dessa quietude. Desse espaço, né, Ana? Em termos de fáscia mesmo, né, Ana? Como, assim, as tramas, tem as tramas e tem o espaço entre as tramas. É desse espaço que a gente está falando e é desse momentum. Nesse momentum fazer do outro lado. Esse vazio para que sinta, né, na plenitude. Então, acho que é isso, né? É exatamente isso que você está falando. E como para a gente é evidente essas coisas, e a gente vai aprendendo a passar para o outro coisas que para a gente são assim, normal, mas não é normal. Né? Não é normal, quer dizer, é normal, mas a gente acha que todo mundo sabe. E não é verdade. Então, como ensinar essa quietude? Que não é uma coisa parada, não é uma coisa estática, não é uma coisa mole, né? Não é uma coisa sem tônus e uma coisa sem vida. Tem a vida, mas tem entre as duas respirações, a inspiração e a expiração, tem um milésimo, Ana, de nada. Eu tenho a inspiração, tenho um espaço, aí vem a expiração. Aí vem um espaço. Acho que algumas pessoas falaram que cortou aqui a sua fala, mas o que a Bia estava falando é que esse espaço de quietude, ela exemplificou com as tramas das fibras, é esse espaço. Né? E aí agora ela exemplificou com a ins e a ex. Entre a ins e a ex existe também um momento, um espaço. E eu quero exemplificar, a gente aqui na mentoria, a gente estudou que para que os órgãos, as vísceras do nosso corpo se formem, é necessário esse momento, esse espaço de quietude para ir, então, a partir daí, começar a formar uma víscera. É lógico que aqui em um minuto não dá para falar muito bem sobre o assunto, mas é só para deixar claro e deixar para vocês essa sementinha na cabeça de que o momento de quietude existe desde a formação do embrião e ele é extremamente necessário para que surjam as estruturas do seu corpo. E mesmo hoje, seres já formados e adultos, podemos fazer um bom uso desses momentos de quietude, a Bia mostrou bem com a ins e a ex, para poder dar para o nosso corpo uma grande possibilidade de autorregulação, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu não sei que oração que eu não consigo ver aqui. Que oração, Bia? Acho que já são meio de 40, Ana. Tá. Então eu vou ter que encerrar a live, porque meio de 45 a gente tem a aula do Fácil Connector. Mas, gente, eu não gostaria de parar aqui com a Bia. Eu vou conversar com a Bia. E eu acho que seria muito interessante, Bia, a gente formatar algumas masterclass com você para a gente aprofundar ainda mais esse assunto. Combinado? Podemos conversar? Maior prazer, Ana. A Que legal. Então, e as nossas caminhadas às 5h30 da manhã. Gente, aqui entre nós, eu e a Bia, a gente caminha às 5h30 da manhã e conversando de tudo sobre a face. Mas é isso aí. É isso aí.
Ana, Bia, muito obrigada. Delícia estar com você. e eu que Delícia. agradeço, eu que agradeço, e a gente vai organizar, sim, pessoal, uma masterclass com a Bia, para a gente levar esse assunto e aprofundar mais. Essa live vai ficar salva, então quem não teve o tempo de assistir, pode assistir, e quem quiser, assiste aí de novo. Um beijo grande, Bia, Beijo. e Muito até obrigada. breve. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.